Olá, amiguinhos do Senhor! Hoje vamos contar a incrível história de Jonas o profeta. Em uma cidade próxima ao mar, vivia Jonas, um profeta de Deus. Assim como vocês, ele era muito temente e muito corajoso. Sua confiança no Eterno era inabalável. Certo dia, Deus chamou Jonas para uma importante missão. Jonas prontamente atendeu ao chamado divino e escutou atentamente o que Deus estava lhe falando. Então Deus pede a Jonas que vá a Nínive e leve uma mensagem de amor e mudança para aquela cidade. Jonas ficou confuso no que acabou de ouvir. Não era possível. Ele simplesmente não aceitava que deveria ir a Nínive e falar a palavra de Deus para aquelas pessoas. Nínive era uma cidade de homens maus que não gostavam do povo de Deus. Jonas, como profeta, sabia que no futuro esse povo iria perseguir Israel. Então Jonas traça um plano a fim de adiar a missão divina. Assustado com a responsabilidade, foge em direção ao mar. Jonas se esconde em um barco que estava indo em direção a Tarsis, uma cidade muito distante. Depois de algumas horas de viagem no mar, Jonas adormece no porão do barco e uma terrível tempestade atinge a pequena embarcação. Os experientes marinheiros não entendiam a fúria do mar e da tempestade. Logo percebem que Deus estava dando um sinal de que algo estava errado, e cada um começou a consultar e pedir para que seus deuses os ajudassem. Então, Jonas é acordado às pressas pelos marinheiros. Mas a tempestade não parava e ficava cada vez mais forte. O barco está prestes a naufragar. E diziam entre si: "Vamos lançar sortes para que saibamos qual a causa desse mal." Porém, a sorte caiu sobre Jonas. Então, Jonas declarou que era profeta do Deus vivo, Criador dos céus e da terra, e que estava fugindo da presença do Senhor. Depois que Jonas revelou quem era, aqueles homens se apavoraram e perguntaram para Jonas o que deveria ser feito. Jonas então disse para eles o lançarem ao mar, e assim a tempestade iria parar e o barco não afundaria. Porém, os homens não fizeram como Jonas pediu. Tentaram em vão remar para a costa, mas seus esforços foram nulos. Os remos quebraram-se e entrava cada vez mais água no barco. Quando o barco estava prestes a afundar, decidiram fazer o que Jonas havia sugerido e o lançaram ao mar. Quando Jonas cai ao mar, uma criatura marinha o engole. Dentro da criatura, Jonas ora por perdão e orientação. Jonas permanece 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe, com medo, frio e cansaço. Mas Jonas não perdeu as esperanças, pois conhecia e amava o Senhor, e sabia que logo suas orações seriam ouvidas e atendidas. Então, o Eterno ouviu suas orações e aceitou seu arrependimento. A criatura, então, libera Jonas na praia. Jonas fica muito feliz e confiante em cumprir o pedido de Deus e imediatamente segue em direção a Nínive, não temendo mais o que o esperava nem o resultado. Seu coração estava inteiramente confiante na providência divina. Ao chegar na cidade, Jonas compartilhou a mensagem de Deus com o povo de Nínive, falando pelas ruas a todos os habitantes. Foi então que todos os habitantes reconheceram e se arrependeram de seus pecados diante do Senhor. Logo que terminou sua missão, Jonas se afasta da cidade e se senta para ver o que aconteceria a seguir. Em seu coração, Jonas acreditava que aquela cidade até então de homens malvados não se arrependeria e que Deus logo a destruiria. Ao ver o que havia no coração de Jonas, Deus faz crescer um arbusto que desse sombra a Jonas no deserto, enquanto este esperava a destruição da cidade. Jonas, acreditando que Deus estava a seu favor, logo percebe que um verme está devorando o arbusto que estava lhe dando sombra. Furioso, reclama e pede que Deus o retire da terra. Então, disse Deus a Jonas: "Você acha correto ficar chateado por causa do arbusto que te dava sombra? Você teve compaixão de um arbusto que não plantaste, não trabalhaste nele e não o fizeste crescer. Não teria eu compaixão da cidade de Nínive? Lá os homens são ignorantes e não sabem a diferença entre a mão esquerda e a direita. Eles também são meus filhos." Jonas percebe a profunda compaixão de Deus e aprende sobre o amor incondicional. Jonas, grato pela segunda chance,
retorna para casa. Jonas aprendeu que Deus ama a todos incondicionalmente e que sua missão de falar do amor e perdão de Deus para Nínive era também uma missão para mudar seu próprio coração. Não se esqueça de se inscrever no canal e dar o seu like. Aperte no sininho para saber quando tiver vídeos novos. Até a próxima, amiguinhos!